Tem 70 cartas escritas por presos políticos, parentes e amigos que estão fazendo parte de uma exposição no Memorial da Resistência, bem no centro de São Paulo. São relatos extremamente emocionantes que aproximam, quem ouviu falar da época da ditadura, dessas pessoas que de fato sentiram na pele, na alma, o que significa a repressão. É a história contada por quem viveu cada segundo dela. São livros, cartões, documentos, artesanatos, cedidos por ex-presos políticos da ditadura militar e pela família deles. São mais de 70 cartas. Breve estaremos juntos, você perto dos seus pais, para conformar sua mãe, que está sofrendo demais. Boa noite, vamos ficar abraçados. Te quero muito, tua mulher. São troca de correspondências, bilhetes entre marido e mulher. Muitas vezes os dois estavam presos. Filhos pedindo para visitar os pais que estavam na prisão. Mães se queixando da saudade que sentiam dos filhos. Com certeza, em alguns momentos, você vai se emocionar com algumas dessas cartas. Como, por exemplo, essa daqui, que foi escrita por uma mãe para o filho em 1970. Maria Cândida escreve a Raimundo, o filho. Diz que o pai não tem ido à prisão porque está doente e cego e que ele prefere se lembrar do filho com os olhos do espírito. Nessa foto, ela chega a se desculpar por estar gordinha. Encerra mandando lembranças dos irmãos, sobrinhos e diz que em breve eles vão se encontrar. Eram palavras assim que mantinham os presos otimistas, conta Elza, que ficou na prisão entre 1969 e 1971. Você tinha pelo menos uma expectativa, né? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo lá fora que a gente tem que saber, né? Há uma outra troca de cartas que chama a atenção. O historiador Joel Rufino usa os desenhos para contar ao filho Nelson, de 8 anos, como está se sentindo. Ele fala da saudade, do Natal na prisão e dos amigos. Maxson e Henrique vieram de Uberlândia, Minas Gerais, para ver a exposição. A gente percebe que as pessoas apenas estavam lutando para a sua liberdade de expressão. E por conta disso elas tiveram a sua liberdade tolhida, né? Que nós temos provas concretas, cartas, o prédio em si, né? Isso é muito importante, ter uma diferença entre isso e o que a gente estuda, né? Para facilitar a visitação do público, todo o arquivo foi separado por temas. Uma carta que fala de saudade fala também sobre o processo de liberdade, sobre as greves de fome, vários outros temas. Morris, que ficou 4 anos preso, lembra a resistência e a luta contra o regime militar. Cada um escrevendo para os seus advogados, familiares, amigos, né? Fez com que se despertasse em nós uma união. E essa união tinha, naturalmente, como o objetivo final a nossa libertação. Libertação e paz, né? Essa exposição Carta Aberta, Correspondências na Prisão, fica em cartaz até setembro. Entrada de graça, o museu funciona de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Fala de História. Uma das organizações de esquerda que militou contra o regime militar foi a Ação Popular, ou AP. Fundada por Herbert de Souza, a organização está ligada à história de Brasília e da Universidade de Brasília. Por isso a gente recebe aqui hoje o jornalista Otto Filgueiras, que lançou, na semana passada, aqui em Brasília, o livro Revolucionários Sem Rosto, uma história da Ação Popular Primeiros Tempos. Otto, seja bem-vindo à Conversa Política. Obrigado. Explica pra gente mais ou menos como funcionou essa luta contra o regime militar e qual a importância específica da ação popular entre as diferentes organizações que existiam. A importância que tinha especificamente é que a ação popular pregava a luta armada, mas feita com o povo. Era diferente das organizações militaristas foquistas que não ligavam para a base social, achavam que elas mesmas iam fazer a luta armada. E por que tinha essa diferenciação? Tem a ver, por exemplo, com o Betinho, o Herbert de Souza? Não tem especificamente em relação a ele. Inclusive, ele teve muita influência cubana. Tem a ver com outros dirigentes, tipo Duarte Pereira, o Jair Ferreira de Sá, o Paulo Stuart Wright. Então, alguma ligação, talvez, com a Igreja Católica, na ocasião? Onde ela atuou? Mas a AP atuou no movimento estudantil, no movimento camponês e no movimento operário. E teve, ao longo da sua história, 25 mil militantes e simpatizantes. Otto, no seu livro você trata especificamente da ação popular, né, da AP, nos anos 60.
O que você destaca como os principais feitos e as principais experiências que você teve durante esse período? Olha, a importância da AP é o processo de transformação que ela passa, da igreja até o marxismo-leninismo e, por último, até o maoísmo. Esse processo específico da igreja, explica em maiores detalhes pra gente como ele se deu. Isso é só no começo da AP. Depois a AP passa por um processo de definição teórico-ideológico e avança para o marxismo-leninismo, deixando para trás a igreja, embora a igreja sempre apoiou a ação popular. E ela volta a se aproximar da igreja ou não? Isso não aconteceu? Não, não aconteceu. Agora é curioso que o processo de prisão de Onestino se dá depois de umas prisões que tem em São Paulo da ELN, quando morreu Alexandre Vanucci. Que a ELN, na época, estava fazendo assalto ainda, que o Onestino criticava. Ele dizia que essa não era uma forma de luta isolada que ia levar a grande sucesso. Ele criticou no mandato de segurança que ele fez. Então, entre as diferentes organizações, havia muita diferença também quanto à forma de lutar contra o regime militar, né? Claro, porque a AP defendia a luta armada contra o regime militar, mas apoiado no povo. Nunca uma coisa isolada e circunscrita a seus membros, mas com o povo em geral, toda a população. E a AP chegou a fazer luta armada? Sim. Não, ela só pregou. Agora, na prática, ela também foi militarista. Porque uma parte importante da AP entrou no PCdoB e foi fortalecer a guerrilha do Araguaia.